Olá pessoal, tudo bem? Esperar o pessoal chegar. Isso nessa live. Queremos conversar um pouco sobre Ministério com Surdos. Muito bem, o pessoal está entrando aí. Olá Carlos, tudo bem? A Josélia, Sandra, muito bem. Aguardando o pessoal chegar, a gente já vai estar iniciando. Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Ministério com Surdos. E temos muitas questões que iremos trabalhar hoje. Por exemplo, como iniciar o Ministério com Surdos, como que é os primeiros passos, eu começo tendo surdo ou não no Ministério, são dúvidas com relação à legislação, enfim. A gente vai trabalhar várias questões hoje e eu espero que vocês estejam aí ligados. A Josélia, lá da Assembleia de Deus de Recife. Muito bem, a gente esteve em Recife, né? Pena que foi muito corrido, não deu tempo, Josélia, de a gente ir na Assembleia, mas a gente, tomara que a gente volte para ver como é o trabalho aí de vocês. Muito bem, então a gente já vai estar entrando aqui. Olá! Oi, gente, tudo bom? Bom, Tudo travado aí, mas agora já voltou. Isso. Que prazer estar com vocês, hein, gente? Que honra, na verdade, né, Josué? Josué, a gente não sabe se a gente faz em Libras ou se a gente compra. É verdade. A gente Parece organiza. que vem me socorrer, porque eu sou uma pessoa que eu sou... Conversar e falar em Libras ainda tenho muita dificuldade. Né? Então, eu falei bem que... é verdade. Para a mulher, eu acho que é um pouquinho mais difícil. Para a mulher é mais fácil a Libras. Mas para mim, eu saio dessa estatística. Porque eu falo. E fazer a Libras junto, eu sofro. Então, apresentando aqui o Josué, né, o casal abençoado lá, né, Gisele e Kerima ou Kerima? Kerima. Kerima. Isso. Então, a Gisele, a gente se conheceu lá na PIB ano passado, né? No PIB, né? Conheceu cursos lá. A gente sentou do lado e eu já meio que observava ele no Instagram. Tem surdos? Tem surdos? Aí? Tem surdo? Nós estamos um pouquinho longe do celular aí, acho que vocês estão mais perto, se podemos auxiliar. Tem surdo? Vamos ver. Perguntar se tem surdo. Isso. Então vamos esperar um pouquinho, se tiver. A gente Então tá bom. Então, quando a gente se encontrou lá, eu já conhecia o trabalho do Gesiel, né? E um pouquinho que a gente compartilhou, eu vi que, nossa, a visão é igual. Né? Apesar de ser estados bem diferentes, né? Curitiba, Ribeirão Preto, né? Ali, né? Interior de São Paulo. Isso. E eu falei, nossa, gente, um pouquinho que a gente conversou ali e já falei, vamos trazer ele para Curitiba aqui para estar nos abençoando, né? Essa caminhada linda dele aí. Acabou que não deu certo o ano passado, a minha van acabou trocando de prédio e tudo, então, mas se Deus quiser, tudo essa, né? Corona, aí a gente fala, Covid-19, a gente vai estar trazendo vocês aí, vai estar trazendo, nos abençoando aí com o testemunho de vocês, né? E os nossos surdos vão adorar, né? Eu também não tá bom? O filho que eu vou longo. Eu sou da Mevan, né? Assembleia é assim. Assembleia, é isso. Tá.
Ah, legal, hein? Ótimo. Legal, sinal. Legal. Então, Sensacional. aí, então, aqui tá um rascunho, tá, gente? Porque... Tá joia. Não, é bom que não esquece, é bom que não esquece. Perdão, Gisiel, porque eu falei um pouco de curitibana com ele. E depois eu pedi perdão, Gisiel, né? Porque a gente não sabe como é que se fala lá direito. Eu mandei um áudio para ele, mano. Aqui é também. Não, mas aqui também é assim. Eu falo com ele, eu falo, mano, ele, ô, mana. E daí, eu falei com meu esposo, falei, gente, falei assim com ele. Depois eu pedi perdão, ele me perdoa, né? Aqui a gente fala assim, né? 7, então tá perdoada. Amém. Então, né? Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, para o pessoal aí daqui de Curitiba, ali, de Colombo, né? Acho que Paraná tá aí também. Os nossos alunos estão aí também. Então, se eles não tiverem discussoria depois. Tudo, né? Aí eu queria que vocês se apresentassem, então, né? Aqui é né, o Ministério de vocês, como é que vocês atuam aí em São Paulo, né? Como é que é a caminhada para os surdos aí. Depois a gente se apresenta aqui para a gente poder estar aí compartilhando também aí, trocando esse testemunho aí, tá bom? Tá bom. Com vocês aí. Tá joia. Então, meu nome é Kerima, né? Nós somos aqui de Ribeirão Preto, da Igreja Assembleia de Deus. O nosso Ministério com Surdos se chama Ouvindo as Mãos, né? Ele começou em 2008. Começou com uma mãe e uma filha, né? A Vânia e a Carla, ela tinha uma filha surda. E ela começou interpretando os cultos, né? Meio sentadinha ali, aos pouquinhos. E aí a gente começou a participar, ela começou a ensinar a gente. Então a gente está desde 2008 aí nessa caminhada. Graças a Deus, rendendo os frutos aí, né? Para Cristo, né? Estamos aí trabalhando na luta. A gente sabe que o trabalho não é fácil, né? Principalmente porque a gente depende de uma língua, né? Para estar fazendo esse trabalho, para estar alcançando os surdos. Mas Deus, ele tem nos abençoado aí, tem abençoado o trabalho, está cada dia, cada vez mais crescendo. Nós estamos com uma equipe já de intérpretes, de surdos aí, trabalhando para o reino. Meu nome é Gesiel, eu sou daqui da cidade de Ribeirão Preto, que é interior de São Paulo. Sou esposo da Kerima, nós trabalhamos juntos no departamento, ela como líder e eu ajudando como intérprete. Já faz mais de anos, aí, faz bastante tempo que a gente trabalha no Ministério com Surdos. E a gente está até hoje, então a gente trabalha tanto no Ministério com Surdos, né, mas também secularmente com a língua de sinais. Então a gente vive e respira isso praticamente 24 horas, né? E até dentro de casa, às vezes a gente começa a conversar também em língua de sinais, parece que é meio automático, né? Mas isso tem gerado muitos frutos, igual a Kerima disse, né? E para nós é uma satisfação em poder perceber quando Deus ele usa nossas mãos para alcançar os surdos, né? Que é uma ferramenta que Deus acaba utilizando. Então a gente fica muito feliz, mesmo na nossa pequenez, né? Deus ainda poder utilizar nossas mãos como ferramenta para alcançar os surdos. Então isso para nós é motivo de muita alegria, satisfação e não tem como a gente expressar tanta alegria de poder contribuir para o reino através das nossas mãos. Então agora é minha vez, agora você faz aí a interpretação. Ele tá com vergonha. O José que eu também. A gente fica apertando as mãos, né? Então ele tá com vergonha. Então, assim, meu nome é Elaine, né? Eu sou líder do Ministério Dando Voz às Mãos aqui em Curitiba, né? Ele não tem o sinal ainda dando voz às mãos, ainda não tem ainda o sinal, né? A gente faz parte da Igreja Mevã Curitiba, né? Do apóstolo Luiz Emílio. E aqui em Curitiba, né? Eu moro em Colombo, mas a igreja em Curitiba é o pastor Isaías Anchieta, que é o presidente, né? Eu tenho uma história muito extensa com a Libras, assim, com os surdos, né? Então, começou em 2011, né? Eu comecei a fazer... Eu fui apresentada a Libras numa empresa. E eu não tinha... Isso, em 2011, a Libras era bem mais complicada, né? Até mesmo os ministérios, os surdos, eles eram muito escondidos.
Então, quando apresentaram a Libras para mim, eu falei, nossa, diferente, né? Eu tentei inglês antes, não deu certo, não consegui. Aí me apresentaram a Libras, eu falei, vou tentar, né? E ali na empresa a gente fez um curso muito rápido, né, pelo Senai, e eu já era convertida. Então, ali a gente já fez a apresentação, tudo, eu tinha que apresentar uma música na prova final. Eu apresentei a música ali, e naquela música, assim, Deus falou comigo. Ele queria, né, me usar, né, com o ministério com a Libras. Eu falei, nossa, né, eu tinha acabado, eu era nova convertida ainda, né, então era tudo muito novo. E ali começou toda uma trajetória. Eu apresentei esse projeto em 2013, mais ou menos, para o pastor, né, que naquela época era do Bola de Neve. E ele me entregou o ministério sem saber como começar. Ele falou, você faz. Eu falei, mas como assim? Né? Como que eu vou começar? E ali começou toda uma trajetória, né? Teve seus altos e baixos. Né? Deus ali, ele, de certa maneira, me mostrou o lado maravilhoso que era do ministério. E também o lado perigoso do ministério, né? Em relação a nós, não em relação aos surdos. E só que o ministério naquela época ele não era só com os surdos, ele tinha todos os especiais naquela época. Então o Bola de Neve naquela época tinha bastante especiais ali, né? Então a gente tentava ajudar numa proporção. Aí aconteceu várias coisas, acabei me afastando e fiquei um tempo afastado, né? Fiquei eu, Elaine, e tal, que eu fiquei revoltada com a Libras, não queria mais saber. E aí me casei nesse tempo, né? Tudo certinho. Foi pastorear uma igreja. Aí, naquela época, a gente saiu do bolo, foi para outra igreja, acabamos pastoreando ali, crescemos muito ali. Tentei ali o ministério, não deu certo. Eu falei, não é mais para mim isso. Né? Vou colocar na gaveta lá e vai ficar ali com uma língua que eu aprendi de um curso muito simples atrás. E, cara, isso aconteceu e a gente começou a desenvolver outros ministérios e a Libras ficou. Aí a gente saiu dessa igreja, que era uma igreja bem tradicional, né? Porque você sai do bolo de uma igreja bem tradicional, né? É um choque, né? Saiu e a gente foi pro Mevan, né? Conhecemos o Mevan. Confesso que não queria, né, voltar com o ministério, mas o Senhor foi tratando. E o meu pastor, numa conversa aqui em casa, né? Ele sabia de todo o histórico, né? Tudo. E ele pegou quando ele falou, por que você não volta? Eu não quero, né? Porque tinha, de certa maneira, eu achava que eu tinha sido curada, mas existia algo dentro de mim que ainda tinha que ser tratado. Eu não quero. E como Deus, ele é tremendo. Quando o pastor veio aqui, quando eu comecei a despertar novamente, começou a chover surdo para tudo que é canto. Então, e surdo me ligando, e surdo me achando no Facebook, e surdo me achando, sabe? Falei, mas da onde? Já faz uns 5 anos, cadê esses surdos apareceram? Assim, começou, sabe? E aí começou Deus a trabalhar em mim. E aí, passou-se um tempo, o meu pastor falou, né? E a movimentação na comunidade surda foi muito grande, assim, sabe? Naquela época. Elaine, volta. E eu sempre caminhei muito com a PIB aqui de Curitiba, né? Com a Dani, com a Daniele, com a Marina, até mesmo um pouco com a Dona Irã. A gente sentou muito para conversar. Então a gente se conhecia de lá. E ele falou, não, volta. Eu falei, não quero, ainda meio que relutando. Com aquele medo de eu cometer os mesmos erros que eu tinha cometido lá, né? O medo me parou. E eu falei, naquilo o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e meu pastor mandou uma mensagem para mim. Assim, quando você vai começar? Eu, peraí, pastor. Aí veio assim, não, você vai começar. Eu tenho que ver, não, quero saber, me deu uma data. Falei, meu Deus, e agora? E aquele desespero me batendo, como é que eu ia começar, né? Eu já tinha uma bagagem, mas o medo estava me travando. E eu peguei e falei, tá bom, pastor, vamos começar. Eu fiquei 8 meses fazendo a tradução para as cadeiras. Não tinha surdo. Aí eu era sozinha. Então eu tinha que fazer só uma parte, porque eu não conseguia fazer todo o culto. E até depois de um bom tempo, os pastores falavam para mim, a gente olhava para você e falava, o que essa menina está fazendo ali? Porque não tinha.
Né? Eu falei, para quem que ela está fazendo a tradução? Mas foram 8 meses onde o Senhor me tratou e me deu o fundamento. Né? Tirou aquelas feridas que ainda tinham e fez ter um amor que já existia, mas renasceu numa força pelos surdos, que hoje é a bandeira que eu levanto. Então, eu brigo mesmo pelos surdos. Né? E isso me fortaleceu. E ali, depois que Deus me tratou, começou a aparecer. Onde apareceu a primeira intérprete, que eu falo que é minha intérprete de apoio, que tem os pais surdos e a avó de 84 anos surda, desculpa. E assim, foi um presente do Senhor, porque ali eu consegui com eles, né, tirar muitas dúvidas, né, o apoio de 3 surdos, 3 gerações ali, e uma filha de um surdo. E o Senhor falou muito no meu coração, no sentido assim, que às vezes nós se preocupamos mais em interpretar, né, só para os surdos, isso é importante, mas a gente esquece dos filhos dos surdos, né, da família do surdo que tá ali por trás, né. E eu falei, é mesmo, Senhor, eu sou uma dessa. A minha preocupação era só passar a tradução, a interpretação para o surdo, mas existe além do surdo, né? E Deus começou a tratar aonde ele deu o nome do ministério, dando voz às mãos. E foi numa oração que o Senhor me deu o nome do ministério. Ele falou, agora é o momento que você vai ajudar o surdo a falar. Eles têm riquezas dentro deles que eles precisam liberar. E aí Deus começou a me mostrar, e hoje a gente tem 6 surdos, né? Temos encontros que chegam até em torno de 20 surdos, de várias denominações, e a gente está dando para eles a oportunidade deles falarem, né? Deles estarem pregando, deles estarem cantando. Tem uma surda aqui que quer dançar, então a gente está ajudando ela nesse processo. A gente faz muita dinâmica com eles, sabe? Então, assim, é algo totalmente além da interpretação de domingo. E está sendo muito denso, muito denso. Então, assim, é algo que eu conversei muito com o Josué. Eu falei, Josué, a gente tem que caminhar com pessoas que não só têm a mesma visão, mas que tenham o mesmo coração que a gente. Né? Que não é só eu estar ali numa plataforma ou eu estar na frente de uma câmera interpretando. Tá trazendo a essência, esse amor pelo surdo numa proporção que vai alcançar a família dele. Né? Então, a gente está vendo muito isso com os nossos surdos e com quem a gente tem esse encontro, as famílias, assim, estando mais unidas com a gente. Né? Porque a gente sabe que tem família que proíbe o surdo de ir à igreja, ou proíbe o surdo, às vezes, até mesmo de ter um contato, né, com a sociedade, até mesmo com outros surdos por medo, um zelo, né? E a gente está ganhando essa confiança. Então, está sendo muito bom. E quando eu fui para a oração, eu falei, Senhor, eu tenho que passar isso para as pessoas. Porque chegavam muitos alunos para mim, pessoas falavam assim, eu tenho medo de ministério com surdo. Como que eu vou chegar para o pastor e falar, o pastor vai falar assim, aqui? Rapaz, né? Como que eu vou começar? Olha como é que eu vou fazer? Então, assim, eu falei, em uma oração, o Senhor falou, passe isso para frente. Porque o que eu derramei sobre a vida de vocês e de muitas pessoas é para vocês passarem. Então foi aonde que eu conversei com o Gisel e ele topou essa loucura nossa aí. E eu creio que vai ser bênção para muitas pessoas que estão com dúvidas, que às vezes estão com o ministério aí que está parado, né, ou que não tem surdos, e não sabe como, às vezes, né, lidar com a situação e acaba até abandonando, né? Aqui, pelo menos no Paraná, tem muito ministério fechando. Porque não tem um suporte, né? Não tem um outro ministério que possa estar ali ajudando e acaba caminhando sozinho e acaba se perdendo, né? E acaba desistindo, né? Porque é um ministério difícil, não é um ministério fácil, né? Exige muito da gente, exige muita renúncia. Tem que renunciar a muitas coisas, né? E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. E é onde que acaba acontecendo, né? Você acaba abandonando, né? Então, mais ou menos foi isso daí. Curitibano fala demais, vocês podem me interromper. Não, a gente está aqui para conversar bastante mesmo. Excelente. Pois é, mais ou menos, esse é um resumo da minha história, né? Então, esse ano aí vai ser 9 anos, mais ou menos, aí de ministério, né? Desde o começo até agora, né? E na Meva hoje são 2 anos, a gente vai fazer 2 anos, né, com o ministério agora.
com uma proporção aí, com uma atividade bem, bem grande, graças a Deus. É um ministério que ficou aqueles 8 meses parado, mas agora está bem nativa, graças a Deus. Eram os 8 meses de preparo, né? Que Deus estava moldando o vaso para encher e ir trabalhar, né? Deus faz assim mesmo. Tem várias formas de trabalhar, né? Às vezes a gente não entende, né? Fala, Deus, por que eu tô aqui? Não tem surdo, então esse negócio não é para mim. Mas Deus está ali trabalhando, moldando a gente, nos capacitando para na hora que vir, a gente estar preparado, né? Sim. E quando, pode acontecer também, às vezes, você não está preparado para isso. Né? E o surdo acaba abandonando, né? Então, a gente também tem muitos surdos que acabam saindo da igreja porque os intérpretes não estão preparados para receber eles, né? Então, assim, é outro, né? Outra visão, né? Então, quer dizer, eu vou estar no Ministério da Moda, vamos supor assim. Hoje a Libras, ela está bem, né? Bem mais visível do que em 2011, vamos para vocês, então, em 2008, né? Me perdoa se é 2008, né? Então, hoje você vê a proporção da Libras, né? Depois até mesmo da primeira dama, tudo. Então, assim, ela está visível, né? Vários cursos aí, várias pessoas que estão aí, né? Passando essa língua. Mas ainda assim existem pessoas despreparadas, porque as pessoas acham que só eu tendo um curso é o suficiente para mim estar ali com o ministério. O curso, ele é bom, né? Eu falo, é essencial para a gente conhecer essa língua, para a gente poder ter a comunicação com o surdo, mas existe mais que isso, né? Com certeza. O acompanhamento do surdo, existe, né? Eu saber como trabalhar certas situações que eu passei aqui em relação à depressão. Com os nossos surdos, a gente teve dores, né? Com, assim, como eu posso falar? Eles chegaram para a gente com relato de tentativa de suicídio. Nossa. Sabe? E mais 2 com depressão. E assim, eu falei, meu Deus, e eles vieram de outras igrejas. Então, assim, a gente ficou naquela, eu falei, mas como se eles tiveram um alimento, né? Por que eles tentaram se suicidar? Aí eu peguei, sentei com eles e conversei. Falei, eu queria saber o porquê disso, né? Para a gente poder ajudar de certa maneira. E eles falaram, assim, todos eles foram unânimes a falar. A gente não era amado, a gente não se sentia fazer parte daquela igreja. A gente era excluído. Eu falei, mas não tinha intérprete? Tinha, mas o intérprete fazia o que ele tinha que fazer, virava as costas e ia embora. Então, assim, às vezes tem um ministério, mas não sabe como lidar com o surdo, como puxar o surdo, vamos supor, para alguma conversa, para que ele possa ter confiança em você e se abrir, né? Então, assim, eu fui juntando muitas coisas, né? Durante todo esse tempo que eu fui vendo em vários lugares que eu conheci e com vários surdos que eu conversei. Eu sempre brinco com o José. Eu sou uma pessoa que eu tive que entrar dentro do banheiro de um homem para socorrer o surdo. Porque ele tinha brigado com a namorada e ele estava sentado chorando. E não daí me chamaram para mim ter que ir lá e socorrer ele, porque eles estavam em prantos. Né? Surdos, eu tive também surdos que eu acompanhei alcoólatra, chegava, né, alcoolizado. Só outros tipos assim sobre a orientação sexual que eu não tive. Mas assim, então foram vários tipos de surdos. E isso daí, hoje, o que você falou, eu entendi que isso foi uma bagagem que Deus permitiu para que eu pudesse hoje aplicar isso daí. De certa maneira, abraçar eles, né? Trazer eles para perto e entender eles, principalmente, ouvir eles, né? E a partir dali começar a trabalhar com eles. Então, quando a gente viu a primeira vez, eles de joelhos adorando o Senhor, eu estava na plataforma assim, a minhas pernas tremeu. Eu falei, eu não vou conseguir terminar a canção, eu não vou conseguir. Porque aquela cena foi tão impactante de ver eles assim, sabe, de joelho adorando, assim, que eu não tive reação. Como intérprete, eu não tive reação na hora, assim, eu sabia que eu tinha que continuar, mas aquilo foi tão forte para mim que eu falei, Deus, olha, ele só precisou ser ouvido. Né? Tanto diferença faz, né? Na vida de um surdo isso, né? Às vezes é uma coisa tão simples que ele está precisando, né?
Sim. E é o que a gente sempre fala, Elisiel, que é não amar só a Libras, né? Mas amar o surdo, né? Que tem pessoas que, eu amo a língua de sinais, ela me dá um status, eu apareço com ela, e assim, eu interpreto, tchau, vou embora, aí tá ali o surdo, né? Então a gente precisa amar os surdos, né? Amar eles, porque eles são almas importantes, né, para Deus. Sim, é muito importante isso. Gisele quer falar, senão eu e a Kelly não vamos ficar falando, sabe? Porque mulher. Não, eu só acho que... Imagina. Não, então, eu acho que você tocou em muitos pontos interessantíssimos aí, né? Um dos é que o Ministério com Surdos... Pode falar, tô te olhando. Desculpa, esqueci. Esqueci. Pode. Desculpa, eu preciso descansar, né? Um dos pontos importantes é que o Ministério com Surdos, né, foi no início dessa fala, ele vai além, né, da igreja. Então, é além da interpretação. E eu acho que esse é um problema que muitas pessoas não têm essa noção. De que o Ministério com Surdos é além da interpretação. A gente vê, por mais que a gente já tenha experiência no ministério, ainda é recorrente a gente perceber pessoas que olham o Ministério com Surdos como se fosse interpretação, né? Então, assim, eu acho que isso acaba complicando para quando a pessoa entra, ela tem aquele choque de realidade, que não é só interpretação. E aí ela percebe que você precisa estar disposto a conversar com o surdo, às vezes no seu horário de almoço do trabalho. Você precisa estar disposto a conversar com o surdo quando ele te liga 3 horas da manhã. Tem casos que ele só tem você para conversar. Né? Tem casos que ele vai ter só você para conversar. E isso que é muito complicado. Né? Então a ideia... a gente vê muito isso, pessoas que iniciam o Ministério com Surdos, infelizmente, igual você disse, né, muitos Ministérios com Surdos acabam fechando ou parando de desenvolver o seu trabalho. Não estou dizendo que é o caso daí, mas em muitos casos acontece o fato deles não entender desde o início, né, que o ministério não é só interpretar. E aí quando você vai se desgastando, quando você vai tendo que renunciar a muitas e muitas coisas que as pessoas não vê, porque as pessoas só vê se interpretar. Então as pessoas não vê se renunciar o seu tempo com a sua família, o seu tempo e várias outras atividades que poderia estar fazendo para ir aconselhar um surdo, para conversar com um surdo, para ir, como já fui, né, muitas vezes em biqueira de droga tirar surdo de lá, de aconselhar surdo porque tinha sumido, desaparecido, enfim, são tantas experiências que a gente vai percebendo que quem está de fora não percebe. E aí, quando entra, acaba se chocando, né? Ou querendo desistir de tudo, porque fala assim, não era isso que eu imaginei, porque o que eu imaginava era interpretação. Então, acho que essa fala sua no começo, né, que vai além da interpretação, isso precisa ficar bem claro para quem quer trabalhar com esse ministério, principalmente, igual você disse também, né, com esse aumento da visibilidade da língua de sinais, as pessoas conhecendo mais, lives e mais lives com cantores, tantos gospel como seculares, com interpretação em Libras, a primeira dama. Então está tendo uma visibilidade muito grande. Mas as pessoas precisam entender que no Ministério com Surdos, né, secularmente também, mas no Ministério com Surdos muito mais, você vai precisar se gastar e deixar gastar pelo reino de Deus. Então é isso que eu acho que muitas pessoas acabam não entendendo e por isso acaba se frustrando, né? É verdade. E, assim, muitas pessoas que eu converso, assim, né, esse desgaste, ele é nítido, porque você tocou um ponto ali muito fundamental. A família. Muitas vezes a gente renuncia à família. Hoje foi um caso, né? Eu tive que renunciar. A gente já está meio que afastado da família em função da quarentena, né? Mas, assim, eu teve casos, assim, que eu tive que renunciar de estar com a minha família para estar no funeral. Para ajudar o surdo lá no funeral do irmão que tinha falecido. Então, assim, às vezes a família, hoje a minha família já entende, mas no começo a minha família, ela não entendia tanto. Aí, então, existe também esse desgaste psicológico nosso, né, de falar, chega um momento e falar, poxa, mas eu tô, né,
fazendo algo tão importante, algo tão, né, bonito, né, ajudando ao próximo, e a minha família não entende. Então a gente tem que entender que às vezes o tempo que a gente está vivendo, né, como ministério, a família naquele momento não vai entender. Mas a gente tem que demonstrar esse amor para ele. E a família, com o tempo, ela vai te ajudar, que é o que está acontecendo com a minha agora, né? Eu vejo, assim, a minha família compreendendo a minha ausência em certos eventos, porque não, a Elaine não está aqui, mas ela está cuidando dos surdos. Então, hoje, depois de um bom tempo, isso acabou, né, se tornando algo mais fazendo mais parte da minha família agora, né? Os surdos fazendo parte da minha família. E eu sempre brinco com a minha mãe, falo, mãe, a senhora não vai ter uma filha que vai ser médica, que, né, tem até muito no Instagram, né? Então não vai ter médico, vai ser algo assim que eu vou trazer um diploma para você. Mas você tem uma intérprete, né, que tenta ajudar uma vida. E ela falou, filha, essa é a melhor coisa que você pode me oferecer. Não é o papel que eu quero, é o que você está se tornando. Então, hoje eu ouvi isso da minha mãe e falei, nossa, assim, sabe? Porque ela foi lá no começo, ela não entendia. Então, quando eu passei por isso, eu comecei a assimilar isso com a família do surdo. E muitas vezes a família do surdo não entende ele, né? Não entende esse mundo da Libras. A gente já teve casos de mãe, assim, de falar assim, eles falam aquela língua lá. Ou falam linguagem, coisa errada, né? Ou falam aquele jeito lá de gesto lá deles, lá que eu não entendo. Você fica, nossa, mas é a mãe, né? A própria mãe falando isso, né? A gente teve casos também de surdos que a gente viu afastado da família, num lugar afastado. Então, assim, a gente passando um pouquinho, claro que não se compara ao que eles passam, né? Mas a gente tendo um pouquinho desse mundinho deles ali, no sentido de... Porque a gente fala mundinho no sentido assim, que eles se fecham muito. Eles ficam naquele mundinho surdo de coitadinho, né, eu sou assim, aceito. Eles acabam aceitando uma condição pela família. É minha família. Então, a gente hoje conversar com eles e puxar a família junto, falar, olha, né, ele é surdo, mas ele pode fazer muitas coisas. Ele pode ser um pastor, ele pode dançar, no meu caso, uma surda que a gente tem, ela pode dançar. Ela só não ouve, mas ela sente a vibração. Ela pode estar descalça e sentir a vibração. Né? Então, a gente trazer isso para a família, para que a família ela tenha um orgulho desse surdo. E é nesse que nós aqui estamos caminhando. Né? E nos cursos a gente passa isso para eles. Né? Eles tenham essa visão de que não é que a gente vai só interpretar, a gente vai ajudar a desenvolver o indivíduo. Vamos fazer essa parte técnica assim, né? A gente vai ajudar a se desenvolver, não pela deficiência, mas o que ele pode oferecer. Ele é capaz. Ele vai se esforçar um pouquinho a mais. Mas ele pode. Né? Ele pode estar à frente, né? Como a gente está vendo muitos surdos hoje dando aula, né? Em várias áreas aí, eles estão, né, crescendo aos pouquinhos. E é nesse sentido que é dar a voz às mãos para eles, né? É dar essa oportunidade deles de trazer acessibilidade mesmo, né? Porque a gente fala tanto da acessibilidade, né? Tem que ter acessibilidade, vamos ser acessível, né? As coisas para os surdos, mas a gente não entende o que é isso. Verdade. Não é beijada, né? Toque. É ensinar o caminho e eles possam caminhar sozinhos lá na frente. Então é algo assim que é muito importante, como o José falou, hoje tem um monte de live, um monte de coisa, até mesmo sobre em relação a Libras e aos estudos tem bastante. Mas teve uma menina que me chamou no Instagram, que ela falou assim, existem muito poucos ministérios com surdos, que acabam, né, mostrando como que é o ministério. Né? Então muitos não sabem como é que funciona. Como é que eu vou começar lá na igreja? Eu simplesmente comecei lá a fazer o curso básico lá. Fiz lá 80 horas de curso básico. Né? Já vou iniciar um curso de livros? Não, né? É um pouquinho mais além do que só um curso básico ainda. A motivação é boa, né?
a motivação que o senhor colocou no nosso coração, é muito importante. Mas a língua, ela tem que ser, pelo menos, ela tem que ser dominada para que eu possa aplicar ela num ambiente mais aberto, num local mais aberto, né? Não só dentro de uma sala de aula. Então, assim, aí entra a frustração. Mas eu quero, mas não tem quem me ajude. É o que eu escutei de uma aluna. Eu quero tanto fazer, ela fala, mas eu não sei com quem eu procurar. Quem eu procurei matou meu chamado. Né? Tipo, você não pode, você... Né? Então, assim, as pessoas, elas querem saber como fazer, mas elas não entendem, né, qual degrau que tem que começar a trilhar, a subir. Qual o caminho que eu tenho que fazer? Será que eu vou fazer o caminho mais fácil? Será que eu vou fazer o caminho mais difícil? Será que eu tenho que ter um surdo? Será que eu não tenho que ter surdo? Será que eu tenho que ter alguém que entenda realmente de Libras, né, e da comunidade surda? Então fica muito esse se, talvez, será, e acaba que não acontece, ou se acontece, acontece da maneira totalmente errada. Né? Então, eu fiz um roteiro aqui para a gente poder estar conversando. Então, o primeiro ponto lá, vou baixar aqui para mim ler, tá? Como que a gente implanta, agora eu passo para vocês aí, a gente quer receber de vocês, qual é o primeiro passo que a gente tem que ter para implantar o Ministério com surdo? Agora eu passo a pergunta para vocês aí. Tá. Não, legal. Eu achei uma excelente pergunta, né? Qual que é o primeiro passo que você precisa dar? E foi até você disse assim que é uma angústia, né? Que muitas pessoas acabam perguntando, nossa, tenho tanta vontade, eu quero muito, mas como que eu faço? Né? Não tem recurso, não tem para quem eu vou pedir, não tenho quem que possa me ajudar, e, meu Deus do céu, o que eu faço? Né? Então, eu acho que existem alguns passos aí. Por mais que não seja uma receita, mas as pessoas gostam muito, né? 10 passos para aprender isso, 5 passos para aprender aquilo. Então, a gente acaba colocando alguns passos aí. Eu acho que o primeiro é você procurar aprender a língua de sinais, né? Ter contato com a comunidade surda, se aprofundar, né? Ter o máximo de contato possível com a língua de sinais para você desenvolver e ter um certo domínio sobre ela. Pronto, esse é o primeiro passo. Não é tão fácil assim, certo? Mas é o passo. Então, tudo na nossa vida tem um passo. Então, dando esse primeiro passo, tem interesse em estar aprendendo língua de sinais, você já começou o Ministério com Surdos. Né? Você já tem que pensar, já ter isso em mente. Como que eu inicio? Você já aprendeu língua de sinais, você já está iniciando. Agora, implementar na igreja é uma outra história. Então, calma, vai aos poucos. Então, o primeiro passo é aprender língua de sinais. Eu acho que o segundo, interessantíssimo e muito importante, é conversar com o pastor da igreja. Certo? Porque ele é o líder, ele é a pessoa de referência na igreja. Então, por mais que você teve o desejo, por mais que você tenha essa vontade de começar o Ministério com Surdos, essa visão precisa ser passada para ele também. O pastor estando de comum acordo, entendendo a importância do Ministério com Surdos, entendendo como que funciona, é muito mais fácil você ter apoio para o trabalho se desenvolver do que você sozinho querer o trabalho. Nós já ficamos sabendo de situações em que a pessoa decidiu começar o Ministério com Surdos e começou. Né? E aí não deu muito certo porque tinha algumas situações em que o pastor não estava de comum acordo, mas não com o ministério em si, mas pelo fato de não ter respeitado essa questão de liderança. Então, quando o ministério já começa sem ter esse apoio do pastor, já é muito complicado. Ao invés de ajudar, você acaba complicando algo que estava descomplicado e depois você tem que... Não vou filosofar, senão vai ficar difícil para a Karen aqui. Mas depois você descomplicar isso, é muito difícil. Então, o primeiro passo, aprenda a língua de sinais, se desenvolva, tenha contato com a comunidade surda da sua região, cidade, e converse com o pastor. Mas aí, Gisele, como que eu falo para conversar com o pastor? Primeira coisa, eu acho que você tem que mostrar a importância do trabalho. Pastor, você sabe por que é importante ter um trabalho com Libras aqui na igreja? Aí fala, mas o que é Libras? Pastor, Libras é a língua brasileira de sinais. Você já estudou isso. Por quê? Você já começou a aprender língua de sinais.
Já deu o primeiro passo. Então, o primeiro passo vai te dar a base para conversar com o seu pastor. Então, não adianta você falar, pastor, quero começar um ministério com surdos. Ele fala, mas como que é? Aí você fala, ai, não sei. Então, não tem como pular etapa, né? Não tem como. Então, a primeira etapa, aprender a língua de sinais. No curso, você já vai ter uma noção. Então, você fala, pastor, olha, a gente precisa entender a importância disso para a igreja. Porque a igreja vai ser acessível, a igreja vai estar inclusiva, a gente vai ter mais membros, a gente vai ter pessoas mais trabalhando, a gente vai ter outro departamento, a igreja vai ter mais visibilidade, a igreja vai ficar mais conhecida na comunidade. E isso tudo que a gente está falando, a gente não está falando ainda do ministério em si. A gente está mostrando a importância para o pastor, como o pastor vê, né? Porque pensa o seguinte, a gente tem que se colocar no lugar do pastor. Imagina, você chega, né? O bom assim, né? Que a gente consegue entender os dois lados por a nossa função. Então, se alguém chega para você e fala, olha, eu preciso criar mais um departamento na igreja. Para o pastor, é mais um líder, é mais um vice-líder, por exemplo, é mais um grupo de pessoas a mais que ele vai ter muito mais responsabilidade para estar orientando e aconselhando, certo? Então, um departamento é diferente de outros membros. Então, é por isso que é necessário que converse com o pastor primeiro, para que ele entenda a importância. Se ele entender o que é importante, aí você fala, então, pastor, porque tendo o ministério, a gente vai alcançar os surdos. E aí a palavra não diz, pastor, né, que a gente tem que ir pregar o evangelho. A palavra não fala que a gente tem que obedecer o ID. Então, esse departamento vai fazer isso. Mas de uma maneira diferente. O pastor, mas como? A gente vai utilizar as mãos. O pastor, mas como que funciona isso? Calma, pastor. Não precisa se descabelar, não precisa você ficar preocupado. Eu já sei aonde tem um curso aqui na cidade. Eu já sei quem pode dar um curso aqui na igreja. O que o senhor acha, pastor? Né? Eu acho que até o senhor podia fazer. Olha só que interessante. O pastor, rapaz, mas a gente tá tão complicada. Fala, tudo bem, pastor. Então você procura alguém na igreja que tem interesse para nos ajudar. Porque essa pessoa, ela vai estar orientando ali, vai explicar para o senhor. Tudo bem, pastor? Então tá bom, já sei. Fulano falou que queria trabalhar, então eu vou falar para ele isso. Então tá bom, pastor. Pronto, aí já começou o ministério com uma pessoa e você foi sozinho, o pastor já indicou uma outra pessoa. Pronto. Aí as outras coisas vão vindo com o tempo. Aí começa um curso de Libras na igreja, outras pessoas vão se interessando, você vai divulgando nos departamentos da igreja, né? Você vai divulgando, se a sua igreja tiver outras congregações, né? Outras igrejas na cidade, na região, você vai divulgando também. Porque a ideia não é você centralizar, né, numa só. A ideia é quanto mais, né, melhor, vai expandindo isso. Mas para o ministério ter um início, é interessante você procurar ir abraçando e trazendo mais pessoas. Então, acho que seria esses dois principais passos aí. Aprender a língua de sinais, que aí você já vai ter uma base, para dar o segundo, que é conversar com o pastor, mostrar a importância, mostrar quem é o alvo, né, que são surdos, que são almas para o reino, e a partir disso, tendo o aval dele, o apoio dele, as coisas já começam a caminhar de uma maneira um pouco mais fácil, mais leve aí, né? Sim, é fundamental o apoio do pastor, né? Então, assim, eu falo assim que o ministério com os surdos, ele é um ministério muito dependente, né, dos outros ministérios na igreja. Tratando lá para o louvor, a gente depende que eles enviem para a gente as músicas. Eu não sei aí, mas aqui na Mevan a gente não recebe a palavra antes. Então, assim, a gente tem que entender, a gente tem que estudar a pregação, como o pastor como ele se comporta, de que maneira que ele quer a pregação dele, né? Então, tem também esse compartilhar ali, né, com o pastor. Então, assim, a Libras, a gente tem que entender muito isso, né? Libras, o Ministério com Surdos na igreja, né, tendo o apoio do pastor, os outros ministérios, eles vão ser mais flexíveis com a Libras, né? Porque, de certa maneira, né, você tem você está vamos falar o nome de igrejas aqui, mas você tem uma congregação que nunca, como você falou, nunca ouviu falar, né, do Ministério com Surdos, da Libras,
né? E às vezes a mentalidade, às vezes, daquela igreja que o pessoal congrega, as pessoas que congregam ali nunca ouviram falar. Então, você imagina, trazendo um ministério ali, mudando toda a liturgia, né? Porque, de certa maneira, a Libras ela acaba ali sendo inclusiva e acaba com o estudo, acaba mudando a liturgia, sem o apoio do pastor. Né? Então, vai gerar que conflito, né, dentro da igreja. Mas se nós temos o apoio do pastor, o pastor, como autoridade da igreja, ele vai chegar para os outros ministérios e vai falar, a gente, né, vai trazer agora o Ministério Consulto, a gente entendeu, né, que a gente tem que alcançar essas vidas, né, e eu preciso da cooperação de vocês. É fácil essa caminhada? Não é. Né? Não é fácil você tirar algo que já está concretizado para mudar para algo novo, né, com pessoas que você nunca teve convívio. Então, assim, aí entra assim, a maior dificuldade também nesse começo de ministério. Porque às vezes o líder ou os intérpretes que estão ali, os aprendizes, eles não aguentam essa pressão, né? Mas existe um processo também dessa mentalidade, dessa mudança, né, da aceitação, até mesmo a gente se estruturar, né, como líder do ministério. Então, o que o José falou, eu assino embaixo. O pastor é fundamental nesse início de ministério. Né? E eu já completo, já emendando a segunda pergunta aqui, Gisele. Como a gente descobre a missão do Ministério com Surdos na igreja? De que maneira aquele ministério vai atuar naquela igreja, naquela região, naquela cidade? Né? Como que, já evoluindo um pouco mais esse ministério, como que a gente vai saber falar, não, o Ministério Dando Voz às Mãos, ele é o ministério que dá a oportunidade do surdo, né, liberar, falar o que ele tem, né, mostrar as habilidades deles, vamos colocar mais ou menos assim. Né? Então, assim, e o meu ministério, o que eu vou fazer? De que maneira eu vou atuar? Né? Que tipo de liturgia, de que maneira, que materiais eu vou estar usando, né, para alcançar esses estudos? Qual é a minha missão? Deixo para você agora aí. Então, olha, ontem mesmo a gente teve uma reunião com os intérpretes, né? Para a gente estar aí traçando objetivos, né? Para quando a gente voltar aí, né? Essa questão do coronavírus e tudo. E eu estava até falando lá com os intérpretes que a gente precisa mais trabalhar para que o surdo seja mais protagonista. Por exemplo, a gente vai fazer algo para arrecadar uma oferta para a gente estar fazendo algo para os surdos. Geralmente são os intérpretes que vão fazer, né? Ah, vamos fazer isso, vamos vender uma pizza, vamos... E às vezes o surdo não. E eu estava falando para eles, a gente precisa interagir mais. Aí a gente fez uma pesquisa, a gente tem surdos aqui que são profissionais, são padeiros, são, né, trabalham aí com atividades manuais. Eu falei, não, vamos pôr eles para trabalhar. Aí a gente propôs para o surdo estar fazendo roscas, bolos para a gente vender. E a gente ia para a igreja, só que agora com o corona não deu certo esse projeto, mas a gente vai voltar. E aí a gente vai levar todos os surdos e ele vai ensinar os surdos vão lá, mão na obra para estar podendo fazer. Porque eles precisam também se sentir parte, né, do ministério. E aí eu ia colocar eles para vender, eles ter contato com os irmãos, porque às vezes o que acaba acontecendo nos ministérios de Libras? A gente fica com um grupinho de ministérios de Libras ali, nosso grupinho, e eles não interagem com os outros departamentos, com os jovens, com os adolescentes, né? Com um grupo de louvor, eles acabam não interagindo. Então a gente começou a pensar em novas estratégias para que o surdo possa estar se envolvendo mais com a igreja, até mesmo mais com o pastor, com os líderes, né? E isso que a gente começou agora esse ano tem dado frutos, né? A gente está vendo a igreja abraçando mais eles. E olha para você ver, o tempo que a gente tem ministério e sempre tem uma coisa nova que a gente precisa estar... Não, a gente está indo para um caminho que está segregando o surdo. Vamos repensar aí para que a igreja possa estar, né, abraçando os surdos. E aí a gente vê já os diáconos dando a paz do Senhor para eles, sabe? E a gente achou muito legal essa proposta. E também em questão de materiais, né? A gente tem muita dificuldade, né, em relação a materiais para surdos, voltado assim, para o contexto, né, nosso religioso.
aqui a gente trabalha com a gente mesmo faz adaptação de material, né? A gente pega um texto, faz vídeos, a escola dominical que a gente tem aqui para eles, a gente faz adaptação dos materiais, da revista da escola dominical, porque a gente não tem uma revista de escola dominical que a gente utiliza adaptada para os surdos, que é uma necessidade também. Mas eu acho que assim, você falou, né, a respeito de colocar mais os surdos, né, também é à frente de trabalho. E acho que a principal missão que eu gostei muito da sua fala, é também o trabalho com a família. Eu acho que a gente pega muita... Eu vou ajudar o surdo, vou fazer isso com os surdos, eu vou... igual a gente recebeu um surdo na nossa igreja, faz um tempinho que ele está vindo, ele tem um irmão surdo. Eu falei, gente, a gente precisa, né, também ir lá nessa casa, visitar esse irmão, porque eu e o Gisele, nós já fomos, né? Aí eu tive conversando com um grupo para todo mundo ir, levar comida, que eles gostam, né, no final confraternizar. E a gente ir lá, porque às vezes a gente acaba esquecendo que essas famílias também precisam, né? Então a missão do Ministério com Surdos não é só de fato estar interpretando para os surdos, abrange muito mais, né? A família, né? Trabalhar com essa questão de, nossa, como que a igreja precisa receber eles também, né? Não é só nós, os intérpretes, que vamos receber os surdos, a igreja, né? Eles são ovelhas da igreja, eles são ovelhas do pastor, não é a ovelha do intérprete, né? Que às vezes tem muito isso. E eu acho que é isso, Gisele, quiser complementar. Não, eu acredito que essa última fala da Kerima mostra muito a importância da missão do departamento, né? O departamento vai, muitas vezes, vai interpretar os cultos, quando der os avisos, enfim, vai estar ali para fazer aquela intermediação dentro da igreja, mas a gente sabe que o trabalho vai além. Mas tem muitas situações que é importante, a gente pensa muito nisso, né? Que é importante que os surdos entendam que eles têm um pastor, certo? Que a igreja tem um pastor. E isso é nossa responsabilidade como departamento, né? Então, de procurar orientar, né, o pastor, mas também os surdos, para que eles possam ter esse contato. Mas como? Por exemplo, numa célula, ou numa aula, num discipulado, né? A ideia de convidar o pastor para interagir com eles é fantástico. Para eles entender que eles não precisam ficar só restrito ao departamento da igreja de Libras. Que o pastor, ele tem esse cuidado também. Tem os líderes do departamento, mas o pastor está tendo esse cuidado, passando essa responsabilidade ali. Eu acho que é interessante isso. A gente percebe também em muitos ministérios, eles acabam segregando os surdos no sentido de ficar só um grupinho, e aí muitas vezes eles querem resolver todos os problemas, e tem situações que é o pastor da igreja que tem que resolver. E aí, às vezes, você vai se sobrecarregando tanto, ficando tão angustiado com situações que você fica muito em conflito, que tem situações que você não consegue resolver mesmo, você não tem ideia, não tem experiência, nunca imaginou algo assim, e às vezes a gente fica muito sobrecarregado, e aí pode entrar naquela questão que a gente comentou, de querer não trabalhar mais no departamento de Libras, desistir, falar, eu não consegui resolver isso, né? Ou o surdo, por exemplo, o surdo se desviou, eu não consegui ajudar, então aí isso a gente traz uma responsabilidade muito grande para nós, mas às vezes, se a gente tivesse conversado com o pastor também, pedindo orientação, levando o surdo, tentando ter essa aproximação, eu acho que também isso facilitaria, né, para que a gente venha estar desenvolvendo a nossa missão de uma forma eficaz. Então, além dos encontros, dos materiais que precisam ser adaptados, eu acho que interagir o pastor e os outros departamentos da igreja vai fazer com que a nossa missão fique mais leve, apesar de não ser, mas fique um pouco mais, porque a gente vai ter o suporte, né? Então a gente percebe essa dificuldade no realizar da nossa missão, que é levar os surdos, mostrar o caminho, né, para os surdos, que é Cristo. Aqui a gente estava numa época com uma dificuldade muito grande, né, no trabalho com surdos. Com um surdo específico, a gente aconselhava. E aí tinha aquela confusão com o grupo todo de surdos, sei que aconselhava. Aí chegou um dia, acabou, tava um problema, eu falei, não, peraí,
chamei o pastor. Aí chamei o pastor, falei, pastor, tá acontecendo isso, o senhor pode vir aqui aconselhar? Aí o pastor veio, desceu, o Gisiel ficou do lado interpretando, explicando, e eles conversando com o pastor aconselhando, e o pastor falou bem, sabe, as palavras com eles, né, bem ali, e eles ficaram assim, né, porque o pastor foi lá, acabou o problema. A gente conseguiu resolver o problema. Porque eles viram, né, assim, uma figura de autoridade, que é o pastor, né? Que é o pastor deles. Aí o pastor ainda falou, eu sou o pastor de vocês, eu vou aconselhar vocês hoje. Por que está acontecendo isso? Tá, eles foram falando, o outro foi levantando uma demanda, aí no final o pastor orou por eles. E foi uma bênção. Então é muito importante até para o pastor ver, né? Que ele é o pastor dos surdos, né? Não somos nós, né? Não sou eu, a Keren, né, o Gisiel. Nós não somos os pastores dos surdos. Nós estamos ali na liderança, nós somos intérpretes, ou cada um ali dentro do departamento tem uma função, mas o pastor deles é o pastor que está ali na igreja, né? Ele só uma observação, né? Que, por exemplo, tem algumas igrejas que não chega ao ponto de não ser o líder do departamento, já é um pastor que cuida daquele departamento. Então, aí, nesse caso, não tem nenhum problema, né? É ele que está ali para auxiliar nessas decisões. Mas também a gente vê que tem muitas igrejas que os pastores eles acabam realocando líderes, pessoas responsáveis por departamento. Então, aí, nesse caso, né, nesse caso específico, que tem líderes do departamento, mostrar que você tem a sua responsabilidade no departamento, mas os surdos, né, a questão de aconselhar, principalmente, né, em casos mais graves, ou casos que não tem solução mesmo, leve para o pastor, ele certamente vai ter uma palavra aí diferenciada para poder ajudar nessa situação. Senão, ele vai procurar ajuda. Mas é importante que nós venhamos estar entendendo isso, tá? Porque senão pode confundir e atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. Porque a gente vai tentar com as nossas ferramentas, a gente vai tentar do nosso jeito e ver que não dá e a gente fica naquilo e é importante a gente procurar uma ajuda nesse sentido. É muito importante. E, assim, a gente estava vivendo na Mevana. Os surdos, eles têm o líder do ministério como aquela referência. E, às vezes, a gente nós acabamos, né, falando, não vamos levar, né, mais problemas para o pastor, não vai resolver, o pastor não sabe Libras, aí vai ficar mais complicado, e ele vai querer falar uma coisa e o surdo não vai entender. E, às vezes, a gente acaba, né, carregando. Mas o que vocês falaram é muito importante, porque existe muito desgaste dos líderes de ministério com surdos, porque eles não conseguem ou não querem, né, conversar com o pastor e passar para eles. Eu falo isso por mim, né? Mas o pastor ele não vai entender. Mas, né, vamos sentar com ele, vamos conversar, né? Aqui na Mevan a gente não teve tantos problemas com os surdos, graças a Deus. A gente conseguiu resolver, eu e meu esposo, né? Então, ainda não precisamos ainda levar algo muito grave para o pastor. Mas eles têm a referência do Isaías, assim que nem o Gisele falou, com a autoridade da igreja. Eles chamam ele, no final dele, né, o pastor Barba, né? Porque ele tem uma barbona assim, né? Pessoal, né, o pastor Barba, né? O pastor Barba tá bravo. Então, assim, e eles assim, sabe? Ele tá hoje tá assim, nervoso, sabe? Tá lá na igreja, assim, nervoso, assim, né? Que ele é bem elétrico, né? Então, assim, mas eles respeitam ele, eles sabem que ele é o pastor. Ainda não precisamos, né, como eu falei, levar ainda a, né, situações específicas ainda, né? Mas conseguimos resolver. Graças a Deus, os nossos filhos, assim, são mais tranquilos, né? Isso é fundamental, para que quem está começando agora no ministério, ou quem está com problema no ministério e não está conseguindo resolver, senta com o pastor, conversa, divida o fardo com ele. Ajuda, né? Todo mundo se ajuda e vai para frente, né? Vai evoluindo esses surdos aí. Então, isso é muito importante, né? E a maior resistência de ministério com surdos é justamente carregar fardos, excesso de fardos. Né? Estar num lugar que não é seu, né? Tomar um lugar que não é seu e é óbvio, se eu estou num lugar que não me pertence, eu não vou conseguir suportar. Né? Então acaba acontecendo isso. Falta 10 segundos só para terminar, hein? Você acredita?
Passou muito rápido, gente. Então, eu queria deixar com vocês aí as considerações finais e a gente volta outro tempo, né? Não sei se vai dar tempo para isso você falar.